Dando continuidade ao nosso estudo sobre algoritmos para encontrar árvores espada-mínima, uma segunda opção, muito conhecida na literatura, é o algoritmo de Kruskal. A diferença dele para o algoritmo de Prim a gente diz que ele é baseado em vértice. Por quê? Porque ele cria a árvore espada-mínima a partir de um vértice e vai expandindo, colocando arestas para conectar novos vértices a essa árvore, até completar a árvore espada-mínima toda. O Kruskal, você pode pensar ele como meio distribuído. Ele começa a criar várias pequenas árvores espalhadas mínimas, unindo dois vértices aqui, dois vértices ali, e é lógico que você vai escolhendo mais arestas, você vai montando conjuntos pequenos, que vão crescendo cada vez mais até se conectar, todos eles. Como que ele faz isso? Ele é baseado em aresta, né? Em arcos. Ele seleciona uma aresta de cada vez para colocar na árvore espada-mínima. E aí ele usa também aquela noção de algoritmos genéricos para árvore espada-mínima que a gente disse, que é eu faço um corte no meu grafo e a menor aresta que cruza o corte está na árvore espada-mínima. Só que o Kruskal começa com cada vértice sendo considerado como se fosse um corte, né? Aí, então ele diz que ele tem cada vértice como um grafo onde eu já tenho a árvore espada-mínima. Quando eu só tenho um vértice, tem 0 arestas, né? Aí eu faço um corte entre esses vértices e o resto do grafo. Só que eu preciso de uma heurística para escolher uma aresta segura sempre. O que ele percebeu? Bom, se eu pegar a menor aresta de todas, dentre as que estão no grafo, ela está na árvore espada-mínima. Por quê? Porque se eu fizer qualquer corte que tenha essa menor aresta de todas, com certeza ela vai ser a menor das arestas que estão no corte, porque ela é a menor de todas. Então isso garante aquela escolha gulosa que a gente falou, né, sobre o algoritmo genérico. Então, assim, é o que a gente chama de escolher uma aresta segura, que com certeza ela está na árvore espada-mínima. Então a menor aresta de todas está na árvore espada-mínima. Uma vez que eu escolhi a menor aresta de todas, ela conecta dois vértices ou dois conjuntos de vértices. Aí eu tenho que eliminar todos os arestas que podem fazer ciclos entre esses conjuntos e depois escolho novamente a menor de todas, até acabar. Como sempre, a gente enxerga melhor vendo um exemplo, né? Então aqui, novamente, para aquele mesmo grafo que tem no livro do Corme, aqui ó, a menor aresta de todas é essa aqui, tem peso 1. Então eu uni o G e o H num conjunto só agora. Então eu olho eles como um conjunto só. Já tem uma árvore espada-mínima aqui para esse par de vértices GH, para esse subgrafo. Daí, o que eu faço? Bom, aqui não tem nenhuma aresta para eliminar, que vai gerar ciclos e tudo. Então eu vou escolher a menor de todas novamente, qualquer aresta que seja a menor de todas. Pode ser essa, porque ela tem peso 2, ou essa, porque tem peso 2. Então, escolhemos essa. Então agora eu tenho uma árvore espada-mínima que conecta o C e o I, e uma árvore espada-mínima que conecta o H e o G. Você já pode perceber, então, aquilo que eu falei, parece ser um algoritmo que vai criando as árvores espalhadas mínimas de maneira distribuída, né? E você vai perceber que em algum momento eu vou começar a conectar as várias árvores. Vamos continuar para ver o que acontece. Bom, a menor de todas agora é essa aqui, que é de peso 2, né? Continua sendo. E notem que, novamente, eu não tenho arestas que formem ciclo, nem entre esses 3, nem entre esses 2. Então eu tenho agora uma árvore espada-mínima para esse subgrafo aqui, que tem H, G e F, e eu tenho uma árvore espada-mínima para esse subgrafo CI, e eu tenho os outros vértices soltos. Escolhi a menor de todas novamente, agora eu tenho árvore espada-mínima para AB e essas outras que a gente já tinha. Seguindo aqui, agora tem um ponto interessante. Ó. Ao escolher essa aresta aqui, que era a menor de todas, entre as que tinham sobrado, aconteceu uma coisa interessante. Agora eu tenho esse conjunto aqui todo na árvore espada-mínima, e você vê que eu tenho arestas
que não são mais válidas para serem selecionadas. Então, se em algum momento elas virarem menor de todas, eu não vou selecioná-las. Com base em quê? Vejam bem, eu coloquei todos esses vértices num conjunto só. O H, o G, o F, o C e o I. Então, o que eu tenho que perguntar é se o conjunto das duas pontas da aresta é o mesmo. Se eu escolher a 6, o conjunto do I é o mesmo conjunto do G. Então, eu tenho que descartar essa aresta. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Se eu escolher a 7, o conjunto do I é o mesmo conjunto do H. Porque estão aqui nesse mesmo subgrafo aqui, onde eu já tenho a árvore espada mínima. Então, o algoritmo de Kruskal tem esse passo. Toda vez que ele vai sempre escolher a menor de todas, só que ele vai ver se ela não está unindo dois elementos do mesmo conjunto. Vamos ver que essa é a operação-chave para a implementação eficiente do algoritmo. Vamos seguir, olha só, menor de todas seria essa, só que ela está unindo dois elementos do mesmo conjunto, não vou usá-la. Agora a menor de todas é essa. Aí, ó, ela vai incluir o D nesse conjunto. Ó. Notem que o D estava isolado num conjunto separado. Depois, essa aresta aqui vai ser descartada, porque os dois estão no mesmo conjunto. Vamos escolher a 8. E ó, ao escolher essa aresta aqui, eu uni o A com o H num conjunto só. Agora, todos esses vértices, ó, A, H, B, I e etc., estão no mesmo conjunto. Está faltando colocar na árvore espada mínima quem? O E, né? Porque os demais vértices estão todos lá. Então, qualquer aresta que não toque o E agora vai ser descartada. Então, vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui une o B e o C. Eles estão já no mesmo conjunto. No mesmo conjuntão aqui que já tem uma árvore espada mínima pronta. Vou descartar. Agora aqui, opa, liguei o D com E e não descarto, porque é um conjunto distinto. Só que agora todos os vértices estão no mesmo conjunto. Então todas as outras arestas eu vou descartar. Então eu vou pegar a próxima, que seria o 10, vou descartar. Aqui, ó, vou descartar, porque não, ela está unindo dois elementos do mesmo conjunto. E a mesma coisa vai acontecer com a outra, de peso 11 aqui, ó, porque está unindo dois elementos do mesmo conjunto. Então, por que isso? Porque agora a árvore espada minha já está pronta. Eu vou fazer isso até acabar as arestas. Quando acabar, tá aqui, ó. Falta 14, aí acabou, aí eu tenho a árvore espada mínima pronta. Então, o algoritmo de Kruskal, esses algoritmos de árvore espada mínima são bem simples, são fáceis de entender. E vejam só, começo aqui com a minha árvore espada mínima completamente vazia, né? Não tem nenhum elemento lá. Aí, para cada vértice do meu grafo, eu construo um conjunto unitário, que é como se ele fosse assim, ó, esses elementos aqui estão no mesmo conjunto, um em cada, com 0 arcos conectando, obviamente. Aí, ó, ordeno as arestas da menor para maior, e para cada aresta, nessa ordem da menor para maior, eu vou fazer aquela operação que eu falei, ó, se o conjunto for diferente, a aresta liga U a V. Se o conjunto de U for diferente do conjunto de V, então eu incluo na árvore espada mínima essa aresta. Então estou selecionando arestas para minha árvore espada mínima final, e eu faço a união dos conjuntos. Para quê? Para que da próxima vez que eu perguntar sobre esses dois elementos, a resposta vai ser sim, estão no mesmo conjunto, e eu vou ter que descartar a aresta. Vou fazendo isso aí até acabar. Agora resta saber quanto custa essa operação. Essa operação contínua aí de unir conjuntos e tudo é a peça-chave do custo do algoritmo do Kruskal. Então, eu preciso de uma boa estrutura de dados para representar conjuntos. Que operações que eu tenho sobre conjuntos? Constrói conjunto, união conjunto e o conjunto de. Lá no livro do Cormen, tem essa estrutura de dados proposta para representar os conjuntos. Ela foi bolada exclusivamente para fazer com que possa se implementar o algoritmo do Kruskal de maneira eficiente. Cada conjunto vai ser representado como uma lista encadeada,
seria uma lista encadeada simples, a menos que tenha desse detalhe aqui, ó, que todo elemento aponta para o primeiro. Todo elemento aponta para o primeiro. Qual a vantagem disso aqui? Se eu perguntar qual o conjunto do 3, eu vou pegar esse valor que está aqui e vou ver que é o 1. Se eu pegar qual o conjunto do 4, vou pegar esse valor aqui, é o 1. Então, como tem um ponteiro direto de cada elemento para o primeiro, a operação conjunto de, saber qual é o conjunto de alguém, custa O de 1. Isso é muito eficiente. Vamos ver a união. A união entre dois elementos, entre dois conjuntos, vai ser feita da seguinte maneira. Eu tenho que colocar um ponteiro aqui, conectando os dois conjuntos, aí vira uma lista encadeada só. E além disso, eu tenho que atualizar os ponteiros aqui dos elementos do segundo conjunto para apontar para o primeiro. Eu faço isso escolhendo o menor para colocar aqui no final. Por quê? Porque eu vou atualizar menos elementos. Então, o custo da união é atualizar os ponteiros do segundo conjunto, que é o menor de todos, então depende do tamanho do menor conjunto. Então, a gente expressa aqui, ó, custo da união é a ordem do mínimo entre os dois conjuntos que eu estou unindo. Aí, de posse disso, a gente consegue fazer a análise do custo do algoritmo. Se você vem aqui, você tem que construir conjuntos. Construir conjunto é O de 1, porque é inserir um vértice numa lista encadeada. Né? A nosso conjunto é uma lista encadeada. Inserir um vértice numa lista encadeada, vazia, O de 1. Então, aqui você tem um custo total V. Para ordenar as arestas, é uma ordenação. Ordenação de E elementos, se E for o número de arestas, dá E log E. E a gente vai ver que essa é a linha mais cara de todas. Ordenar as arestas custa E log E. Para cada aresta, então eu tenho esse loop aqui sendo feito E vezes. Eu vou perguntar se o conjunto de um dos lados da aresta é igual ou diferente do conjunto do outro lado das arestas. Então eu vou perguntar isso aqui E vezes, mas cada operação dessa, para saber o conjunto de alguém, é O de 1, então isso aqui vai ter custo E. Então aqui tem custo E, aqui tem custo E. E aí eu só entro nesse if se a aresta vai entrar na árvore espada mínima. Quantas arestas eu escolho na árvore espada mínima? V menos uma. Então eu só vou entrar nesse if aqui V menos uma vez. Então essa linha vai ser executada V menos uma vez e essa linha V menos uma vez. Inserir alguém no conjunto da árvore espada mínima é bem tranquilo, porque eu sei que pelo algoritmo mesmo eu não vou ter repetição nem nada, não tem que checar nada, é O de 1. Então essa linha aqui vai ser feita V menos uma vez, cada vez custando O de 1. O custo total das execuções dela é ordem de V. E agora a pergunta é, quanto custa fazer todas as uniões? Eu sempre vou ter que fazer V menos uma uniões. Né? Por quê? Porque eu só vou fazer uniões quando eu escolher alguém para colocar na árvore espada mínima. E só tem V menos um vértices na minha árvore espada mínima. Então vamos lá. Vamos pensar em quanto custa cada uma das uniões. Para verificar isso, eu montei um desenho aqui que acho que vai ajudar vocês a entender bem os custos das uniões. Vamos pensar primeiro no melhor caso. Qual é o melhor caso? O custo das uniões varia em função do tamanho do menor conjunto. Eu sempre vou ter que fazer n menos uma uniões. No melhor caso, eu vou ter sorte e o menor dos conjuntos vai ter tamanho 1 sempre. É esse exemplo que vai aparecer aqui do lado. Ó, uni esse com esse e o menor tinha tamanho 1. Agora eu vou unir esse de 2 com esse aqui. O menor tem tamanho 1. Agora eu vou unir esse de 3 com esse daqui. Tamanho 1 de novo para o menor. Então essas uniões todas que eu estou fazendo custam 1. Olha aí. 1. De novo, aqui ó. O maior tem 6. E eu vou unir com esse, que tem 1. Vai custar 1. Vai custar 1, vai custar 1, vai custar 1, vai custar 1. Aí, vejam só. Eu fiz V menos 1 uniões, por quê? Porque a árvore espada mínima só tem V menos 1 arestas, né? V menos 1 arestas. Aí, cada união custou O de 1, então eu tenho um custo total O de V. Esse seria o melhor caso
para fazer todas as uniões que eu preciso até gerar a árvore espada-mima no algoritmo de Kruskal. Vamos pensar no pior caso. Opa, pior caso. Qual é o pior caso? O pior caso para a união dos conjuntos é quando os dois conjuntos têm o mesmo tamanho, porque se eu tiver um equilíbrio entre o tamanho dos conjuntos, como o custo é o tamanho do menor, eu estou maximizando o meu custo quando os dois têm o mesmo tamanho. E aí, vou mostrar um exemplo aqui para vocês do que aconteceria com os dois tendo o mesmo tamanho. Eu vou unir aqui, ó, esse com esse, os dois têm tamanho 1. Só que agora eu vou unir esse com esse, esse com esse, esse com esse, e assim vai. Todas essas uniões custaram 1 e eu tive 8 delas. Notem que eu tenho 16 vértices nesse exemplo, tá? Eu tive 8 uniões, cada uma custando 1. Agora que eu fiz todas as uniões que dava para fazer de tamanho 1, agora eu vou unir novamente conjuntos de tamanho igual. Vou unir esse de 2 com esse de 2, vou unir esse de 2 com esse de 2, esse de 2 com esse de 2, esse de 2 com esse de 2. Então, notem que eu estou mostrando a situação onde eu tive azar. Eu estou sempre unindo conjuntos de tamanho igual. Notem que nesse segundo passo aqui de uniões, eu fiz 4 uniões de tamanho 2, que dá 8 de custo. O que vai acontecer agora? Agora eu tenho um conjunto de tamanho 4, 4 conjunto de tamanho 4, e cada união agora vai custar 4. Só que eu vou fazer quantas uniões? Vou fazer 1, 2 uniões. Tenho 2 uniões que custam 4 cada uma. Notem, novamente custou 8. E depois eu vou fazer uma união, tá aqui ó, já, ó, uma união que custa 8. Uma união custa 8. Se você for ver, eu fiz 8 que custa 1, 4 que custa 2, e assim vai. Esse número aqui vai dividir por 2, dividir por 2. Eu vou dividir o número por 2 quantas vezes? Log de n vezes. Então isso dá log de n, e se vocês olharem esse produto, sempre dá n sobre 2. Então, esse algoritmo custa n log n. No nosso exemplo, tinha 16 vértices e custou 8 vezes log de 16, que é 4, ficou 32. Se tivesse v vértices, colocando aqui uma variável v, eu tenho v sobre 2 log de v e dá ordem de v log v. Esse é o pior caso. Então, ó, no melhor caso, fazer todas as uniões custa ordem de v. No pior caso, v log v. Se você voltar lá para o algoritmo, então nós vamos concluir que o Kruskal tem como custo dominante E log E. Por que E log E? Porque é aquela linha da ordenação das arestas, aquela linha mascada. Agora, notem que se alguma coisa é log E, como a gente assume que o mais conectado que um grafo pode estar é todo mundo conectado a todo mundo, e nesse caso eu tenho E igual a aproximadamente V ao quadrado, né? Então, como eu tenho no máximo V ao quadrado arestas, então isso E log E é a mesma coisa que V ao quadrado log de V ao quadrado, ou ainda E vezes log de V ao quadrado, certo? E com isso, eu posso dizer que eu posso expressar o custo tanto como E log E, como E log de V ao quadrado. Só que log de V ao quadrado é 2 log de V. Então eu posso dizer que esse custo é log V. Professor, de onde tirou esse V ao quadrado? Se você pensar num grafo, o mais conectado que o grafo vai estar cada vértice conecta a todos os outros vértices. E isso vai dar V ao quadrado sobre 2 aproximadamente arestas. Então, o número de arestas é no máximo V ao quadrado. Por isso, essa possibilidade aqui de expressar E log E também como E log V. Então, você pode dizer que o Kruskal custa E log E ou V E log V. Voltando então aqui para o algoritmo, só para a gente conferir, nós tínhamos então essa primeira parte aqui toda custou V, porque construir conjunto é O de 1, e aqui tem um loop que dá V vezes. Essa linha aqui é a dominante, é E log E, e a gente viu que E log E é a mesma coisa que E log V. Pode representar também como E log V, porque a gente assume que o número máximo de arestas é V ao quadrado, ordem de V ao quadrado. Aí aqui tem esse loop, e esse loop tem E iterações. Dessas E iterações, ordem de E vezes eu comparei
o conjunto do U e do V, só que isso aqui é O de 1, então aqui daria E e E de custo. Tá? Então, E vezes aqui, só que essas duas linhas, cada uma delas é O de 1, então dá ordem de E, ordem de E. O maior custo está aqui, por enquanto, que é E log E ou E log V. Tanto faz. Aí, a gente viu que aqui dentro, a gente viu que eu só vou entrar V vezes, que é o número de vértices, é o número de arestas que eu coloco na árvore espalhada mínima. De fato, V menos uma vez. E aí, essa união custa O de 1, então aqui fica a ordem de V menos 1, no total de vezes. E essas uniões, a gente viu que, no melhor caso, é ordem de V, no pior caso, é V log V. Então, as linhas mais caras desse algoritmo estão aqui, ó, V log V, e aqui, que é E log V. Como o número de arestas é maior que V, que é o número de vértices, então eu posso dizer que o custo é dominado por essa linha que custa E log E ou ainda E log V. Esse é o custo principal do algoritmo de Kruskal. Bom, nós vimos então um algoritmo que é alternativo para construir árvores para a mínima. Os algoritmos de Prim e Kruskal são bastante parecidos. Você vai escolher o melhor em função do cenário no qual você se encontra. A implementação do Kruskal depende muito de como você implementou esses conjuntos, né, que a gente viu ali desenhados no livro do Corme. A implementação desses conjuntos pode determinar aí o custo. Porque, em geral, V log V, E log V são grandezas parecidas, porque, em geral, nos grafos, o número de vértices e arestas são grandezas parecidas ali. Você não vai ter grafos muito densos. Você pode dizer que os dois algoritmos são relativamente parecidos, tá? Não tem um super algoritmo aí, e a escolha do melhor vai ficar em função de como você implementou cada um e em função do grafo com o qual você está lidando. Nós vamos agora falar de um outro assunto, que é caminhos mínimos, mas isso vai ficar para o próximo vídeo.